Tranquila, Amanda? Então tá jóia. Então vamos lá, pessoal. Eu quero fazer um breve resgate, né, do que nós tivemos na semana passada, até para quem não pôde participar no primeiro encontro, para que a gente possa caminhar, né, desenvolver as ideias a partir do que foi proposto para hoje. Então, somente a título de recapitulação, o que na semana passada nós discutimos, que nós pensamos para esses 3 encontros, não é? Nós temos como meta vencer, a partir dessa discussão sobre o trabalho infantil, primeiro a história, que nós discutimos na semana passada, o conceito, que também nós discutimos semana passada, a questão da legislação, que a gente começou na semana passada, mas hoje a gente vai aprofundar. Um quarto momento sobre a questão da idade mínima. Um quinto momento dos dados estatísticos. No sexto momento, uma articulação da rede necessária para que a gente possa ampliar esse enfrentamento, debater e eliminar as formas de trabalho infantil. E, por último, não menos importante, a questão dos mitos que nós temos que enfrentar cotidianamente em nossa sociedade, visto que, como eu comentei na semana passada, nós vivemos uma sociedade burguesa em que se defende que o trabalho dignifica o homem e que o homem ele é visto desde o seu nascimento como uma mão de obra, né? Então, uma parte da sociedade não entende que criança e adolescente eles devem ter os seus direitos garantidos, protegidos e principalmente que a gente tenha que considerar a sua peculiar situação de desenvolvimento e que sendo essa fase de desenvolvimento, eles precisam ter os seus direitos garantidos para que possam ter uma formação digna, protegida, né, com acesso às políticas públicas e aos seus direitos. Então, vai ser nesse sentido que a gente vai caminhar. Na semana passada, nós iniciamos com 3 perguntas geradoras, que primeiro foi: como você identifica o trabalho infantil em seu local de trabalho? Como a rede de proteção responde à problemática do trabalho infantil? E quais são as características do trabalho infantil, onde você mora, como se expressa? E nesse momento, na semana passada, nós tivemos várias contribuições, né, de diferentes regiões. Naquele momento, nós tivemos depoimentos de São Paulo, de Foz do Iguaçu, né, de outros municípios. Então, foi um momento bastante rico, né, para a gente pensar como que o trabalho infantil ele se expressa dependendo das características territoriais também. Então, a gente precisa considerar o território. Nós também comentamos um pouco sobre como que o trabalho infantil ele vem sendo explorado desde a colonização, que também é atravessada pela Revolução Industrial, no momento em que as crianças eram obrigadas a trabalhar até 14 horas por dia, iniciando às 5 horas da manhã até às 19 horas da noite. Então, a gente tem um problema que ele vem se arrastando no decorrer da nossa história. Hoje, nós temos outras formas de trabalho infantil, mas que não deixam de ser penosas, né, sofridas e violadoras de direito. Então, aqui eu trouxe algumas imagens para a gente pensar o trabalho infantil contemporâneo, como que ele vem, né, se apresentando. Depois, nós tratamos também da definição, segundo a legislação brasileira, que trabalho infantil são todas atividades econômicas ou de sobrevivência, com ou sem finalidade de lucro, remuneradas ou não, realizadas por crianças ou adolescentes. Então, é essa definição, segundo a própria legislação brasileira, e aqui nos dá o norte, né, que nós sustentamos nesse curso, que hoje a gente está no segundo encontro. Naquele momento, eu também apresentei para vocês as legislações, tanto em nível nacional quanto internacional, que dão todo o suporte para que a gente possa fazer o enfrentamento e a eliminação de todas as formas de trabalho infantil. Então, foi Constituição Federal, a CLT, o ECA, a Lei da Aprendizagem, que hoje eu quero aprofundar para vocês, que eu prometi na semana passada, que eu queria apresentar as mudanças que ocorreram em maio desse ano e que são
extremamente prejudiciais para o combate ao trabalho infantil e representam até um retrocesso no que diz respeito ao trabalho protegido, às oportunidades, né, de trabalho e para os jovens, para os adolescentes, e como que a gente precisa entender o que nós tivemos de retrocesso, de perda em relação ao direito das crianças e adolescentes com essa alteração na lei da aprendizagem que ocorreu em maio desse ano. Também o decreto 6.481 de 2008. E pensando em nível internacional, nós temos a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente de 1989, a Convenção número 182 e a Convenção também, uma outra convenção de 2002 que a gente vai trabalhar. Gente, está passando os slides para vocês ou não? Confirmem para mim. Só se está passando. Parece que está passando para mim e para vocês, não? Não, né? Estou desconfiada aqui mesmo. Eu vou compartilhar novamente. Agora sim, né? Agora atualizou. Só confirmem para mim da legislação. Sim, né? Ok. Eu imaginei que a hora que eu passei, eu percebi que para vocês não está. Bom, então nós comentamos também na semana passada que de 0 a 13 anos é proibida qualquer forma de trabalho. Tá? Então, de 0 a 13 anos, há uma proibição dentro da legislação nacional e internacional. De 14 a 16 anos, apenas é permitido o trabalho na condição de aprendiz. Entre 16 a 18 anos, a permissão de trabalho é restrita, sendo proibidas atividades noturnas, perigosas, insalubres e principalmente as descritas na lista das piores formas de trabalho infantil, que é a lista TIP, tá? Então, esse entendimento é bom que nós, que estamos envolvidos nessa questão de enfrentar o trabalho infantil, de multiplicar esse conhecimento para a rede de proteção de crianças e adolescentes, que a gente leve isso para os nossos pares. Até 13 anos é proibida. Ah, mas ele vende sorvete na rua, é proibido. Ah, mas ele ajuda um lavacar, né? É proibido. Tá? Ah, ela cuida de crianças, é babá, é proibido. Tá bom? Ah, ele faz entrega num comércio, é proibido. De 14 a 16, apenas na condição de aprendiz, seguindo a lei do jovem aprendiz, tá, gente? Então, não é sem nenhum suporte legal e orientativo. Esse adolescente, ele precisa estar matriculado numa escola, ele precisa cumprir a carga horária teórica, ele precisa ter uma carga horária prática acompanhada de um supervisor, e não são todas as atividades que são passíveis. Primeiro que a gente precisa entender que quando a gente fala da lei da aprendizagem, do jovem aprendiz, essa lei ela deve ser atendida principalmente por empresas de médio e grande porte que precisam ter até 5% do seu quadro funcional destinado a jovens aprendizes, tá bem? Então, tem critérios para que o jovem de 14 a 16 anos esteja inserido na lei da aprendizagem. Então, não é qualquer tipo de trabalho e não é só uma questão assim, eu contratei aqui um jovem de 15 anos, mas se ele não está seguindo a lei da aprendizagem, ele não está cumprindo a sua carga horária teórica, frequentando a escola, né, cumprindo todos os critérios, isso não é considerado aprendizagem, isso é considerado exploração de mão de obra. Bom, eu falei também em relação ao trabalho noturno, que é proibido para pessoas até 18 anos. Então, se a gente pensar nos adolescentes, eles não podem trabalhar, né, à noite. E aí a gente viu que nós temos uma diferenciação do que é atividade, o que é horário noturno. Na zona urbana, é das 22 às 5 horas da manhã. Nas atividades rurais, o trabalho noturno é considerado das 21 horas às 5 horas da manhã. E já na pecuária, o trabalho noturno é considerado das 20 horas às 4 horas do dia seguinte. Então, a gente tem essas
particularidades, dependendo, né, do contexto em que esse adolescente ele esteja inserido, a gente precisa entender que tem essas particularidades do trabalho urbano, rural e na pecuária. Qual que é a exceção que eu mencionei na semana passada para vocês? Crianças e adolescentes menores de 14 anos que trabalham em atividades artísticas. Então, existe uma liberação de uma autoridade competente, principalmente ligada ao Ministério Público, tá? Que emite essa licença, mas não é uma licença que libera tudo, né? Sem nenhuma regulação. É uma licença que determina qual é a carga horária que aquela criança ou aquele adolescente pode trabalhar durante um dia, exposta a que tipo de situações, com que tipo de conteúdo também, tá? Então, existe essa exceção. Adolescentes de 16 a 14 anos podem trabalhar, mas existem restrições. Quais são as restrições? Não pode ser um trabalho noturno, uma atividade também considerada perigosa e atividades insalubres, conforme a lista TIP das piores formas de trabalho infantil. Eu estou passando, pessoal, um pouco mais depressa aqui, por conta, e novamente não passou para vocês, né? Sim, Camila, se aplica também às crianças que trabalham no circo, tá? A lei, ela deve ser seguida por todos os ambientes artísticos, seja no YouTube, uma criança que tem um canal, né, de YouTube, que tem vários seguidores, seja uma criança que participa de uma novela, de um filme, ou de um circo, de um teatro, também se aplica a crianças, tá? Que estão ali, né, em condição junto aos seus pais, mesmo que acompanhados dos seus pais responsáveis no circo, eles precisam também de autorização, tá? Para trabalhar. E obrigada pela pergunta. Muito bem lembrado. Bom, eu vou deixar nesse tamanho, pessoal, porque quando eu estou ampliando, quando eu amplio, não está passando para vocês o slide. Tá dando para ver? Desse tamanho tá tranquilo? Está sendo possível enxergar nesse tamanho, assim que eu amplie no PowerPoint? Só confirmem para mim se está dando para... Sim? Ok. Então, vamos lá. Então, da lista TIP, gente, o que é importante? Eu até reafirmei isso com vocês na semana passada, que nós temos, então, esse marco legal, que é um marco legal que tem, né, como base a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, que vai definir, então, quais são as piores formas de trabalho infantil. E aí, naquele momento, eu apresentei para vocês que a lista TIP, ela tem 93 atividades consideradas prejudiciais à saúde, à segurança e à moralidade das crianças e adolescentes. O que a lista TIP, ela nos apresenta? Que nós temos situações em que a atividade ela é tão prejudicial à saúde da criança ou do adolescente que eles já apresentam as prováveis repercussões na saúde. Então, naquele momento, eu apresentei até para vocês um exemplo que o item 76 da lista das piores formas de trabalho infantil, que são os trabalhos domésticos, os prováveis riscos, né, as repercussões à saúde da criança e do adolescente são bursites, tendinites, contusões, fraturas, ferimentos, queimaduras, ansiedade, alterações na vida familiar, síndrome do esgotamento, tonturas e fobias. Vocês vão poder consultar, até na semana passada a Amanda colocou aqui no chat, né, o link com as piores formas de trabalho infantil. Vocês vão poder perceber que esse cuidado que a própria Convenção Internacional do Trabalho, ou como orienta os países na construção e na definição das piores formas de trabalho, eles sempre prezam por trazer qual é o item, atividade e quais são as repercussões na saúde, na segurança, na moralidade dessa criança, desse adolescente. Então, é muito didático para a gente trabalhar com a rede de serviços, na conscientização com os pais, com os movimentos sociais, com as escolas,
certo? Então, é algo que a gente precisa promover nos municípios onde a gente mora, para que isso seja compreendido por todos e defendido também como uma forma, né, de a gente fortalecer essa luta de combate ao trabalho infantil. O outro elemento que eu apresentei na semana passada é que nós temos como meta, até 2025, segundo a Organização das Nações Unidas, no objetivo 8º, que trata do trabalho decente e crescimento econômico, acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas. Contudo, isso hoje já está sendo revisto e considerado uma meta não mais possível de ser alcançada. Por que nós não conseguiremos alcançar essa meta, gente? Porque eu vou apresentar para vocês que são vários fatores que vêm interferindo ano a ano na forma como o governo, a sociedade civil, as famílias vêm enfrentando as piores formas de trabalho infantil. Então, a gente tem uma engrenagem que, se ela não está completa, fica inviável, impossibilitado de que nós alcancemos essa meta até 2025. A pergunta geradora que eu preparei para hoje é essa aqui. Diante da identificação do trabalho infantil, quais ações são implementadas? Né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, considerando a realidade em que vocês estão, do município, ou de onde vocês estão hoje, se vocês participam de um conselho de direitos da criança e do adolescente, da assistência, da saúde, da educação, ou se vocês participam de um movimento estudantil, ou no local onde vocês trabalham, se é na saúde, na assistência, na educação, na cultura, né, no comércio, independente. Quando vocês se deparam com uma situação de trabalho infantil, qual a atitude de vocês? Como vocês reagem? Queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Bom dia, eu sou Jennifer, trabalhei 6 anos no Conselho Tutelar e quando trabalhei no Conselho Tutelar nós enfrentávamos bastante a questão do trabalho infantil. É algo assim bem difícil, para ser bem sincero, para o Conselho trabalhar, porque como nós vivemos em uma cidade muito pequena, é, as pessoas pensam que, né, a resposta é sempre assim: ah, mas se a criança não pode trabalhar, o que ela vai fazer? Ela vai roubar? Ah, então é melhor a criança roubar do que ela trabalhar? Porque as pessoas não entendem a verdadeira palavra trabalho, igual você colocou, né? Vender sorvete, trabalhar de babá. Então, assim, o correto é melhor aprender. E essas crianças elas estão fazendo o quê? Sorvete, trabalhando de babá, praticamente com a mão de obra escrava, né? Porque uma criança fica aí o dia inteiro dentro de casa cuidando de uma criança para ganhar R$ 200. Ah, mas vamos colocar uma criança novinha, né? 13 anos, 12 anos para cuidar de uma outra criança, né? Ah, vamos dar R$ 200 para ela. Isso é um absurdo, né? Aí quando a gente recebia as denúncias, a gente ia até a residência, chamava o pai, chamava a mãe para estar conversando, para estar explicando. Então a gente sempre escutava isso. Ah, então é melhor ela estar roubando? Ah, então é melhor ela estar se prostituindo? E a gente sempre tentava explicar, ó, mostrar na lei. Ó, pai, ó, mãe, ó, tá aqui na lei, não pode explicar o porquê. Porque, assim, além da lei, tem a questão que é prejudicial, né? Porque se a criança tá ali o dia inteiro cuidando de uma outra criança, ela tá perdendo a infância dela, ela tá deixando de estudar, ela tá deixando de ter um tempo para ela, tá deixando de brincar. Então, assim, não é só essa questão do trabalho, né? Questão da própria criança, porque como que uma criança cuida de outra criança se praticamente ela não consegue cuidar nem dela? Então, assim, é algo assim muito difícil. Hoje não trabalho mais no Conselho Tutelar, mas vejo assim que eu sempre vejo na rua, encontro aqui para minha casa mesmo, crianças que cuidam de outras crianças.
Então, assim, é algo assim bem complexo para estar falando, conversando com as pessoas, porque a gente, enquanto conselho, também às vezes era um pouco leiga nessa situação. E o que a gente estava passando, pais, às vezes, ao invés de ajudar, acabava piorando a situação, a questão do não entendimento, ou melhor, do não querer entender. Obrigada, Jennifer. Muito obrigada aí pelo seu relato, né? E você traz um elemento que eu penso que a gente precisa valorizar muito hoje aqui no nosso encontro, que é a questão de fortalecer esse enfrentamento, né? Então, eu vejo que a maioria dos municípios hoje, eles se encontram bastante fragilizados no enfrentamento ao trabalho infantil, primeiro, por não ter um diagnóstico, né? A maioria dos municípios não tem um diagnóstico. Nós não temos a vigilância socioassistencial, ela não dá conta da gente conseguir mensurar e fazer uma busca ativa do trabalho infantil. E aí são diversos motivos. É a naturalização do trabalho infantil, da superexploração da mão de obra, é essa perspectiva de que o trabalho dignifica, então é melhor a criança, o adolescente, ele estar em situação de trabalho do que ele estar na escola, num contraturno, num projeto. Mas eu falei isso semana passada e eu reafirmo aqui. Essa defesa, ela vale somente para as famílias carentes. A gente fala assim, não, então o filho de uma família que tem posse, que tem dinheiro, que ela esteja na rua também vendendo sorvete. Não, essa criança não. Essa criança, ela tem o seu lazer, o seu contraturno garantido, porque é privado, paga. Agora, a gente precisa cobrar do Estado ações, né? A gente precisa cobrar do Estado respostas a essa problemática que a gente precisa enfrentar e não dá para naturalizar. E o Conselho Tutelar, sozinho, ele não vai conseguir mudar essa cultura, porque isso é cultural. E isso também não é de uma mudança rápida, né? De curto prazo. É uma mudança que vai de médio a longo prazo com investimento e que precisa começar de algum lugar e que a gente só vai conseguir mudar essa noção, essa perspectiva, essa concepção do que seja trabalho a partir de ações, de um planejamento sólido, né, sustentado numa legislação, mas principalmente que a gente mude uma cultura que até agora ela introduz que o trabalho é importante para as crianças pobres. Né? Não, a gente precisa que essa criança esteja ocupada, mas ocupada com o quê? Com a participação num projeto do esporte, da cultura, num curso de línguas, num balé, num karatê. Não, a gente precisa que ela esteja trabalhando. Né? Só que a gente precisa considerar também que enquanto essa criança trabalha, como você disse, ela está sendo privada do seu desenvolvimento, do seu convívio social, da sua convivência familiar, ela está exposta a riscos na rua, né, de um aliciamento, de uma exploração, de um abuso sexual. Então, tudo isso a gente precisa afirmar que existem os riscos e que a gente não pode ser conivente com esses riscos. Tá? Então, assim, muito obrigada pela sua fala. A Sheila também colocou aqui, acredito que temos receio de uma tomada de decisão sozinha sobre a questão, porque socialmente ela é muito controversa e com tendência a ser naturalizada. A gente percebe que tanto a fala da Jennifer quanto o que a Sheila colocou aqui no chat também, né, se complementam. Mais alguém gostaria de contribuir? Bom dia, eu sou Oi, Simone, bom Simone. dia. Bom dia. Peço desculpas, eu precisei chegar um pouquinho atrasada do início do atendimento, mas quando você falou sobre a questão assim, de não ter um diagnóstico, né? No meu município, eu não trabalho mais no CREAS, mas eu trabalhava, e aí existe essa argumentação de que, como não há denúncia de trabalho infantil, não há como fazer o registro de nada. Então, o PET não existe, assim, só existe teoricamente. Não sei se isso é uma realidade dos outros municípios, né, porque atrelar a denúncia ao diagnóstico, esta é um caminho, realmente eu não tenho essa... eu sou psicóloga e eu vejo, né, trabalho na área do crime,
E, e eu vejo muitas situações, né? E declaro, encaminho, mas não é um projeto bem estruturado, assim, que eu diga que possa saber como que é isso então, na minha cidade, né? Como que é nos outros municípios. Simone, obrigada também, né, pela sua contribuição aqui. A gente vai, eu vou apresentar um panorama para vocês que vai contribuir para a gente entender por que é tão difícil a gente enfrentar o trabalho infantil, principalmente se nós não temos um investimento público para isso. Se esse enfrentamento ele não for priorizado, né, com investimento público, a gente não consegue fazer o enfrentamento necessário para a redução do trabalho infantil e chegar à eliminação, tá? Então, eu vou trazer alguns números aqui para a gente entender um pouquinho melhor esse panorama. Olha, nós temos que, eu quero considerar aqui com vocês uma realidade mundial, tá? Então, a gente tem aqui uma situação do trabalho infantil em nível mundial. De 2000, no ano de 2000, nós tínhamos 246 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho. Em 2016, esse número estava em 152 milhões. Nós tivemos uma redução de 94 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho. Isso são dados da Organização Internacional do Trabalho, que foi divulgado em 2020, tá, gente? Ah, mas como que isso aconteceu? Né? Aconteceu porque o combate ao trabalho infantil foi priorizado. Então, foi priorizado no debate, nas discussões, mas também com investimentos públicos para esse combate. Falando em nível nacional, né, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, nós temos que, de 1992, nós tínhamos 7 milhões e 800 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho. Em 2015, nós tínhamos 2 milhões e 700 mil crianças em situação de trabalho. Nós tivemos uma redução de 1992 a 2015, no Brasil, de 5 milhões e 100 mil crianças e adolescentes que deixaram, né, de estar em situação de trabalho infantil. Isso é um número muito alto, gente. Vocês imaginam qual foi a mudança, o impacto na vida dessas crianças, desses adolescentes que foram retirados do trabalho infantil. Eu quero ler aqui a contribuição da Liane. Ela colocou: enquanto professora de educação básica, quando identificava algo abusivo, buscava entender o contexto da atividade doméstica para depois informar a coordenação pedagógica e esta seguir com as tratativas. Na disciplina de história em que lecionava, existia a conscientização do trabalho infantil, mas a limitação da minha atuação era o conhecimento teórico. Mas é por isso que a gente está aqui hoje, Liane. É justamente para a gente pensar alternativas, para a gente se fortalecer e criar estratégias, né? Municipais, ideias. No próximo encontro eu vou trazer aqui algumas estratégias que vocês que estão nas escolas, vocês também vão poder adotar, tá bem? Então, no próximo encontro a gente vai ter esse momento aí de pensar estratégias também, tá? Bom, se nós vimos que houve uma redução de um lapso temporal em nível internacional de 2000 a 2016 e pensando em nível nacional de 92 a 2015, como que nós estamos hoje? Qual que é o panorama? Primeiro, de 2019 para cá, nós temos praticamente um apagão das informações sobre o trabalho infantil no Brasil, tá? Então, os últimos dados que nós temos, eles foram publicados em 2020, mas são relativos a 2019. Então, infelizmente, nós não temos os dados atuais do trabalho infantil para a gente pensar formas, né? Maneiras da gente conseguir enfrentar isso em nível nacional. No mundo, nós temos 160 milhões de crianças de 5 a 17 anos que foram submetidos ao trabalho infantil no começo de 2020. Nós temos, em nível mundial, que 63 milhões são meninas e 97 milhões são meninos, tá? Então, 10 milhões desses 160 milhões de crianças no mundo
em situação de trabalho infantil, crianças e adolescentes, 10 milhões são crianças e adolescentes vítimas de escravidão, tá? Então, nós estamos falando que nós temos no mundo 10 milhões de crianças e adolescentes vivendo em situação de escravidão, em pleno século XXI. Nós temos crianças e adolescentes em situação de escravidão. Pensando no trabalho infantil no mundo, e ainda nesse recorte de 5 a 17 anos, pensando no trabalho precoce, nós temos aqui, pensando na região, no território mundial, nós temos que na Europa e América do Norte são 3.800.000 crianças e adolescentes em situação, né, de trabalho precoce. No sul da Ásia e Ásia Ocidental, 26.300.000, tá? E onde nós teremos a maior concentração de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil? Na África subsaariana, tá? 86.600.000 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Na América Latina, onde nós nos encontramos, são mais de 8 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Mas e no Brasil, né? Como estamos no Brasil? Segundo a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a gente vai ter que, em 2019, foi diagnosticado que nós tínhamos mais de 1.700.000 crianças e adolescentes em situação de trabalho. Tá? Qual que é o perfil dessas crianças, desses adolescentes? 66,1% são pretas ou pardas, ou seja, a gente tem aí a característica do nosso racismo estrutural presente também, né, no trabalho infantil. 53,7% entre 16 e 17 anos, 25% entre 14 e 15 anos e 21,3% entre 5 e 13 anos. Então, nós temos no Brasil também trabalho infantil com crianças a partir de 5 anos. A gente falou disso, gente, na Revolução Industrial. Isso era uma prática da Revolução Industrial. Nós só teremos alguma legislação em torno disso em 1802 para regular a proibição do trabalho infantil. Ainda hoje no Brasil, nós reproduzimos o trabalho infantil a partir dos 5 anos de idade. Nós temos registros de crianças a partir de 5 anos de idade em situação de trabalho infantil. O tamanho do nosso problema: 1.768.000 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil é o nosso problema? Não, porque nós temos subnotificações, né? Nós temos uma subnotificação que não nos dá o cenário concreto do trabalho infantil no Brasil. Então, isso daqui é uma projeção, né? É o que nós temos de dados notificados, mas pensando na subnotificação, o nosso problema é muito maior, né? Nosso problema é muito maior. O que isso está atrelado a quê? Né? O aumento substancial do trabalho infantil no mundo e no Brasil, ele está atrelado também a uma perspectiva governamental que não prioriza o combate ao trabalho infantil. Então, nós temos, por exemplo, aqui o Orçamento Geral para a Fiscalização do Trabalho Infantil. Em 2019, ele era de 50 milhões. Em 2020, esse orçamento caiu para menos da metade, para 24 milhões. Em 2020, quando o orçamento foi aprovado, prevendo o orçamento para 2021, isso foi zerado. Tá? Então, nós não temos orçamento, nós não tivemos orçamento previsto para a fiscalização do trabalho infantil aprovado em 2020 para ser executado em 2021. Nós não tivemos, segundo o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, de um levantamento que eles publicaram recentemente. Então, nós tivemos corte nas ações estratégicas do PET, novas ações não foram pactuadas. Ou seja, o que nós tínhamos anterior a 2019, que era a pactuação de ações estratégicas do PET, nós não tivemos mais. E isso traz consequências, né? E as consequências que a gente está vendo hoje, agravadas, claro, pela pandemia, pelo empobrecimento das famílias
com mais de 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, muitas delas veem como alternativa colocar os seus filhos, né, crianças e adolescentes, em situação de trabalho infantil, trabalho perigoso, insalubre, né, que coloca em risco cotidianamente crianças e adolescentes nas ruas, nas oficinas, nas borracharias, no comércio, no tráfico de drogas, certo? Então, o orçamento geral ainda para fiscalização do trabalho infantil, a gente precisa considerar a paralisação das metas, os municípios, né, a pactuação que não é mais estabelecida entre o governo federal, os estados e os municípios, o Sistema Único de Assistência Social, que é o responsável pelo financiamento dos CRAS e dos CREAS, que deveriam servir como retaguarda do programa, do PET, sofreu também graves cortes orçamentários. Qual que é o universo que a gente está falando aqui do Sistema Único de Assistência Social? Nós estamos falando de 166 mil equipamentos da assistência social, tá? E aqui eu quero dar uma ênfase aos CRAS e aos CREAS, aos Centros de Referência da Assistência Social, que hoje no Brasil representam 8.662 CRAS, né, unidades de atendimento, e 2.723 CREAS, que são Centros de Referência Especializados da Assistência Social. Por que eu quero trazer esses números para vocês, gente? Porque os CRAS e os CREAS são as unidades de atendimento que atendem situações de trabalho infantil cotidianamente, né? Que são os equipamentos, as unidades de atendimento que têm as condições para identificar o trabalho infantil, para fazer o trabalho com as famílias através do PAEF, né? Que é o serviço de atendimento às famílias e aos indivíduos. Então, como que o desfinanciamento do Sistema Único de Assistência Social, ele também enfraquece, fragiliza o combate ao trabalho infantil, tá? Ah, Claudiana, mas por que isso é importante, né? É importante, pessoal, porque, segundo o CONGEMAS, o Colegiado Nacional dos Gestores Municipais de Assistência Social, nós tivemos uma redução de orçamento para o Sistema Único de Assistência Social que chega a 96%. Nós tivemos uma ruptura do Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo? É o que foi acordado, segundo a Constituição Federal de 1988, do financiamento da política de assistência social. Então, há uma ruptura desse pacto federativo, não se financia, né? Não há mais o cofinanciamento da política de assistência social. O que mais que a gente tem aqui? Que muitos municípios estão encontrando como alternativa para sustentar ainda os poucos serviços que são possíveis realizar diante desse desfinanciamento da política de assistência social, e não só da política de assistência social, né? A gente sabe que houve um desfinanciamento de várias outras políticas, mas a gente está privilegiando aqui o Sistema Único de Assistência Social por considerar o CRAS e o CREAS equipamentos, unidades de atendimento, que são fundamentais para o enfrentamento ao trabalho infantil. Os municípios hoje estão encontrando como alternativas as emendas parlamentares. Qual que é o problema, né, de ficar sujeito, o município ficar sujeito a uma destinação de uma emenda parlamentar? Primeiro, não tem critério definido, né, que seja transparente. Então, eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês do panorama das emendas parlamentares aqui no Paraná, para vocês entenderem como que isso tem se apresentado, né, como é grave. O município, ele não conta, quando a gente fala de um município que recebeu uma emenda parlamentar, esse município ele não tem segurança do financiamento, da transparência, da continuidade, né, desse financiamento. Porque esse financiamento ele é pontual, a emenda parlamentar ela chega, ela é pontual, ela não é sistemática, ela não é contínua. O que não permite que o equipamento pense um planejamento, estruture a sua rede pensando nas metas a serem alcançadas a longo prazo, a médio prazo, porque não tem segurança, né, financeira de que será possível executar alguma ação. Uma realidade que muitas equipes que atuam na rede de serviços vêm enfrentando.
que é não saber se terá condições de realizar uma atividade com grupos, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, a concessão de benefícios eventuais e tantos outros projetos, programas e serviços que acabam por ser inviabilizados por não terem segurança financeira para a sua realização. Bom, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a emenda parlamentar, em 2020, nós tivemos aí, dos 5.570 municípios do Brasil, somente 2.000 municípios receberam alguma emenda parlamentar, tá? Então, nós estamos falando que 3.570 municípios não receberam nenhum tipo de emenda parlamentar, tá? Ah, mas qual foi o critério para que só 2.000 recebessem emenda parlamentar? Vocês já devem ter uma ideia, né, do porquê, em 2020, somente 2.000 municípios receberam emenda parlamentar. Né? São os municípios que são agraciados com um curral eleitoreiro, né, que deve ser visto como investimento pelos deputados, na sua maioria, tá? Uma questão que também tem preocupado muito os municípios, principalmente pensando aí no Sistema Único de Assistência Social, é que a emenda parlamentar, ela veda o pagamento de funcionários, ou seja, de recursos humanos e também o pagamento de dívidas que estejam acumuladas. Tá? Então, tem sido uma problemática a ser enfrentada pelo Sistema Único de Assistência Social a contratação de recursos humanos. Né? Então, nós temos várias unidades de atendimento, como CRAS, CREA, Centro-Dia, que não conta nem com a equipe mínima prevista na NOB-RH, na Norma Operacional Básica de Recursos Humanos. A gente não tem nem equipe mínima para fazer o atendimento. E uma emenda parlamentar, mesmo que seja alta, ela não permite pagamento de recursos humanos. O que isso acarreta, então? Quando o município ele não pode investir a emenda parlamentar na sua realidade, de acordo com a sua realidade, muitas vezes o município ele não consegue nem executar esse orçamento. E não conseguindo executar, esse orçamento ele deve ser devolvido e o município é visto como incompetente, que não conseguiu gerir corretamente aquele recurso. Contudo, o recurso não atende às principais deficiências do município, né? Então, porque tem regras que devem ser cumpridas. Na proteção social básica, nós tivemos uma redução de investimento de 2020 para cá de 65%, tá? Então, vamos pensar nos CRAS. São considerados a porta de entrada no Sistema Único de Assistência Social e que tem sido um grande aliado no enfrentamento ao trabalho infantil. A proteção social básica teve uma redução de 65% de recursos, tá? A proteção social especial, uma redução de 69%. A proteção social especial, que nós estamos aqui também enfatizando os CREAs, mas não só os CREAs, né? A gente pode pensar também nas unidades de acolhimento, família acolhedora, casalar, mas se a gente pensar nos CREAs, esse impacto de 69% de retirada de recursos para o financiamento das ações, serviços, programas e projetos que são destinados aos CREAs também vão prejudicar de forma concreta o enfrentamento ao trabalho infantil. E aí uma curiosidade, para vocês também terem uma ideia ampliada sobre o que representa uma emenda parlamentar, em 2021 foram destinados 200 milhões de emenda parlamentar via os deputados. Em 2022, esse valor saltou para 616 milhões, tá? Olha a disparidade que nós tivemos de 2021, de 200 milhões destinados via emenda parlamentar. Em 2022, foram 600, até agora, tá, gente? 616 milhões. Por que esse salto? Porque esse ano nós tivemos eleição, né? Então, vejam vocês com qual intuito uma emenda parlamentar está sendo destinada aos municípios, certo? Mas qual que é o impacto imediato nos municípios? Gente, aquela lógica assistencialista de atendimento à população,
ela retorna com força para os municípios. Os prefeitos, os vereadores, eles passam a novamente ter que pegar o Pires e ir lá pedir orçamento, né? É pedir mesmo, implorar orçamento para os deputados, para os senadores, governador, presidente. Por quê? Quebrou-se o pacto federativo de transferência automático, de financiamento automático dos serviços nos municípios. Isso é muito grave. Isso tem trazido várias dificuldades para os municípios, para enfrentamento de todos os problemas, de todas as expressões da questão social, que a gente sabe que foram agravados com a pandemia, que já existiam, mas que com a pandemia ganham contornos maiores, né, assustadores. Mas diante da forma como está sendo gerido o orçamento atual, isso também tem nos conduzido a um retrocesso no que condiz ao orçamento público, ao investimento, ao financiamento dos programas, projetos, serviços que muitos de nós aqui atuamos ou de alguma forma temos essa relação. Aqui também eu quis trazer uma curiosidade para vocês, pensando no Paraná, né? Como tem se desenhado a destinação das emendas parlamentares aqui no Paraná. Dos 399 municípios, 314 receberam a emenda PIX, né, que foi apelidada de emenda PIX, segundo a emenda parlamentar com a emenda PIX. Então, 314 municípios. 85 municípios não receberam nenhuma emenda parlamentar em 2022, certo? Ah, mas como que isso foi distribuído? Né? Qual o critério? Imaginem vocês, qual o critério foi utilizado para que 314 municípios do Paraná recebessem emenda PIX e 85 não recebessem nenhum tipo de emenda parlamentar? Aqui eu quero trazer um exemplo para vocês, tá? E eu coloquei até aqui a fonte. Eu vou copiar e colar no chat, porque é muito interessante depois que vocês leiam essa reportagem, para vocês, né, se apropriarem melhor ainda do que nós estamos falando. O exemplo aqui é do município chamado Bituruna. Bituruna, no Paraná, tem 16 mil habitantes. Bituruna recebeu 10 milhões em emenda parlamentar. Tá bom? Então, Bituruna, com 16 mil habitantes, recebeu 16 milhões via emenda parlamentar agora, em 2022. Bituruna, ao receber 10 milhões de emenda parlamentar, significa que Bituruna recebeu 12 vezes mais que Curitiba, que tem quase 2 milhões de habitantes e recebeu 800 mil reais de emenda parlamentar. Percebam vocês a incoerência da distribuição do recurso público. Curitiba, com quase 2 milhões de habitantes, recebeu 800 mil de emenda parlamentar. Bituruna, com 16 mil habitantes, recebeu 10 milhões em emenda parlamentar. Ai, Claudiana, mas por que foi sorte, né? De Bituruna, do município de Bituruna, foi sorte que recebeu, né, essa quantidade de recursos via emenda parlamentar? Digamos que para alguns pode ser considerado sorte, coincidência, para outros pode ter sido considerado uma aliança, né? Porque o pai do prefeito é um deputado, né? Da base governista. O pai do prefeito, então, alegando que é o município onde ele nasceu, onde ele viveu, ele destinou os 10 milhões para Bituruna com 16 mil habitantes. Entenderam? Então, a gente vai ver aqui, foram 2 deputados que destinaram para Bituruna esses 10 milhões, sendo que o pai do prefeito, que é deputado atual, ele destinou quase 9 milhões, né, para Bituruna, que é o município que ele falou que tem um apego, né, que ele nasceu, viveu, tudo mais. Eu também quero chamar a atenção de vocês em relação à emenda parlamentar, né? Fora esse critério que não é nada justo, né, para a gente pensar a destinação da emenda parlamentar para o município, os deputados, quando eles destinam a emenda parlamentar, eles também não têm como critério o baixo IDH, né, dos municípios.
Um exemplo que eu trouxe para vocês. O município de Coronel Domingos Soares, no sul do estado do Paraná, ele ocupa a posição 394 dos 399 municípios do Paraná. Ou seja, ele é quase um dos últimos no índice de desenvolvimento humano. Um dos mais baixos IDHs do Paraná é Coronel Domingos Soares, que fica no sul do Paraná. Não recebeu nenhum centavo de emenda parlamentar. Tá? Então, se a gente pensar, considerar que esse município tem um baixo IDH, ele também tem presente as piores formas, né, de trabalho infantil. A gente pode considerar que também ele tenha índices alarmantes de desemprego, de fome, né, de violência, porque isso está calculado também no IDH. Crianças sem acessar a escola, a saúde, como diversos outros municípios do Paraná, mas que o IDH, ele dá essa ideia para a gente, né, de que o município, ele tem problemas no desenvolvimento humano. E Coronel Domingos Soares não recebeu um centavo de emenda parlamentar. Aqui eu quero trazer também para vocês um outro exemplo. Ariranha do Ivaí, é um município aqui do Vale do Ivaí, bem próximo. Ariranha do Ivaí tem 2.503 habitantes. Ariranha recebeu R$1.350.000 em emenda parlamentar. Observem que Ariranha tem 2.503 habitantes e recebeu um valor superior a Curitiba, com quase 2 milhões de habitantes. Bom, só para vocês terem uma ideia de qual está sendo a lógica da destinação de emenda parlamentar, tá? E que, então, nós não podemos ficar reféns de emenda parlamentar para combater e enfrentar o trabalho infantil. Né? Não é possível. O que isso também tem nos chamado a atenção? Em 2019, nós tínhamos até 2019 uma comissão nacional de erradicação do trabalho infantil. E essa comissão ela foi revogada por um decreto. Tá? Então, uma comissão que nós tínhamos, denominada Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, ela foi revogada por um decreto em 2019. Essa comissão, ela foi responsável pela elaboração da terceira edição do Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, que ele tem validade de 3 anos, de 2019 até 2022, e infelizmente, pela revogação dessa comissão, o Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, ele foi paralisado. Tá? Então, esse plano, ele se encontra paralisado desde 2019, no momento em que a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, ela foi revogada pelo decreto. O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, o pagamento do auxílio também foi interrompido. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, ele só consegue funcionar por força de liminar. São os retrocessos que a gente ainda vem vivenciando. A Política Nacional de Assistência Social, pensando aí nas unidades de atendimento, os CRAS, os CREAS, os conselhos tutelares, sofreram cortes no orçamento e redução de equipes. E quando a gente não teve uma redução de equipe, que a maioria das unidades de atendimento, as equipes já não eram completas, e isso reduziu ou fragilizou os vínculos empregatícios, tendo várias equipes, membros contratados por pregão eletrônico, por licitação, apresentando menor valor para ser contratado, por prazo determinado, por hora, por projeto. Quer dizer, a flexibilização das relações de trabalho, elas também prejudicam a continuidade dos serviços, o estabelecimento de vínculos com as famílias, né, que são atendidas por essas unidades de atendimento. Todas essas mudanças trazem consequências lá no atendimento às famílias, a forma como a gente lida com o enfrentamento ao trabalho infantil. Agora, o que nós temos mais recente, que eu gostaria muito que vocês também tivessem uma ideia do que está acontecendo, que é a mudança no programa Jovem Aprendiz. Essa mudança aconteceu, como eu sinalizei aqui, em maio deste ano, e representa uma desconstrução e precarização da política de aprendizagem profissional. Tá? Eu até, pessoal, eu fico bastante chocada, porque essa
Lembrando que a lista de presença está aqui no chat, tá, pessoal? Se atentem de assinar. Essa mudança, ela foi pouco debatida. Em poucos lugares a gente viu essa mudança na lei do jovem aprendiz, no programa do jovem aprendiz, sendo levantada, questionada, tá? Então, eu quero trazer para vocês no sentido que vocês também se apropriem dessa informação e entendam quais são as principais consequências dessa mudança. Quais são os retrocessos no programa Jovem Aprendiz a partir dessa mudança ocorrida em maio desse ano. São várias as mudanças, mas eu vou privilegiar assim as mais chocantes, tá? Que depois é importante que vocês também se apropriem. Vou copiar esse link e colocar aqui no chat para vocês também depois darem uma lida nessa carta, tá? Que eu vou apresentar para vocês. Dos retrocessos no programa Jovem Aprendiz, eu quero hoje sinalizar com vocês aqui alguns retrocessos. O primeiro, com essa mudança, cada pessoa em situação de vulnerabilidade contratada elimina 2 vagas de aprendizes na cota da contratante, ou seja, a do contratado e mais uma. Gente, observem. A mudança no programa Jovem Aprendiz estabelece que se o empregador ele contratar um jovem em situação de vulnerabilidade, a vaga desse jovem contratado, por ele ser vulnerável, se encontrar numa situação de vulnerabilidade, o empregador vai contar essa vaga como 2. Quer dizer, ele vai ser desobrigado a contratar 2. Porque como ele contratou um jovem que estava numa condição de vulnerabilidade, a mudança no programa Jovem Aprendiz passa a dar a ele o direito de que essa vaga conte por 2. Significando que nós perdemos uma vaga, tá? Sendo que, qual que isso já seria absurdo por si só, mas o programa Jovem Aprendiz, quando ele foi criado, foi justamente para dar oportunidade para as jovens jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade, para que tivesse uma primeira experiência no mercado de trabalho e depois pudesse ter uma formalização do seu vínculo empregatício. Quer dizer, foi deturpado o entendimento do programa Jovem Aprendiz. Houve aí uma deturpação total de qual seria a lógica que sustenta o programa Jovem Aprendiz. Além disso, essa mudança do programa Jovem Aprendiz também estabelece que, caso ocorra a efetivação do aprendiz no emprego, a empresa ficará dispensada de contratar outro aprendiz durante 12 meses. Vocês estão compreendendo o que isso significa, gente? Que se o jovem aprendiz ele foi contratado pela empresa, ele passou lá dos 2 anos, que agora, com a mudança, ele pode ficar até 3 anos, como jovem aprendiz. Se ele for contratado, a empresa ela está sendo bonificada, ela está sendo agraciada, que porque ela contratou esse jovem, ela vai poder ficar 12 meses sem abrir uma vaga de jovem aprendiz. Eu quero que vocês prestem atenção que essas mudanças, elas não visam, em momento algum, beneficiar o jovem. As mudanças, elas visam principalmente beneficiar, né, e deixar mais solto, mais flexível para o empregador. Tá? Então, as mudanças, em sua grande maioria, elas visaram proteger o empregador, não o jovem aprendiz. Um terceiro retrocesso que nós tivemos em maio desse ano. A ampliação do tempo de contrato de aprendizagem, que abre espaço para fraudes e precarização da mão de obra, diminuindo a inserção e a rotatividade. Nós tínhamos até então que o jovem ele poderia ficar até 2 anos como jovem aprendiz. Agora, esse período ele foi ampliado para 3 anos, e se esse jovem ele iniciou com 14 anos, pode ficar até 4 anos. Isso é bom, Claudiana? É ruim? Como que é? Não, gente, é ruim por quê? Porque amplia o tempo em que esse empregador ele pode explorar a mão de obra desse jovem aprendiz.
né? Amplie o tempo que ele vai explorar essa mão de obra e que ele não vai contratar, né, esse jovem aprendiz já de acordo com a CLT, reconhecendo já como um trabalhador, né? Não que o jovem não possa ter sua carteira de trabalho assinada, ele pode, né? A partir dos 16 anos ele pode. Mas para a gente pensar que já seria, com certeza, Liane, com certeza, isso é reflexo de todas as reformas que a gente vivenciou nos últimos anos, principalmente a trabalhista. Principalmente a trabalhista, tá? Então, assim, vocês já vão se apropriando de que as mudanças no programa Jovem Aprendiz, elas vão trazer dificuldade por conta da diminuição do número de vagas. A gente vai ter uma diminuição circunstancial do número de oportunidades para jovens aprendizes e a gente vai ter uma forma de beneficiar o empregador. Uma outra questão que também se apresenta como um forte retrocesso, é a instituição de um imenso indulto a empresas descumpridoras de cota. O que isso significa? Até então, até antes de maio, né, dessa mudança no Jovem Aprendiz, no programa Jovem Aprendiz, o que nós tínhamos é que a empresa que ela não cumprisse os 5% de vagas destinadas ao Jovem Aprendiz, ela teria que ou pagar multa, ou abrir mais vagas, ela teria que sofrer as sanções da lei. Com a mudança do programa Jovem Aprendiz em maio desse ano, as empresas praticamente estão sendo perdoadas, tá? Elas estão saindo isentas de qualquer retaliação que elas tinham até então com o Ministério Público do Trabalho, tá? Esse link que eu coloquei para vocês é uma carta de entrega coletiva de cargos de coordenação, de fiscalização de aprendizagem profissional. Foram 29 auditores, né, da fiscalização do programa Jovem Aprendiz, que no momento em que eles se depararam com as mudanças no programa, eles entregaram o cargo, escreveram essa carta e entregaram o cargo, porque eles falaram que não seriam coniventes com a desconstrução, com a destruição do programa Jovem Aprendiz nos moldes que ele está hoje, tá bem? Então, quem puder, quem tiver um tempinho, faça uma leitura dessa carta, é uma página, tá, gente? Mas observem o quanto isso é grave que nós vivenciamos de maio para cá e pouco debatemos, porque é uma realidade que vai diminuir o número de vagas de jovens aprendizes e vai trazer grande facilidade para as empresas não cumprirem mais esses 5% que eram obrigados, né, a contratar de jovens aprendizes. Jovens aprendizes. Tranquilo até aqui, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Lembrando que a lista, o link da lista está aqui no chat. Alguém quer comentar algo, fazer alguma pergunta, alguma contribuição? Fiquem bem à vontade. Bom, dando continuidade, então, aqui à nossa discussão, eu quero chamar a atenção de vocês agora para como os municípios, eles podem se organizar no sentido de enfrentar, né, o trabalho infantil. Aqui, segundo um fluxo, né, que foi criado, um fluxo de identificação do trabalho infantil pelo extinto MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, mas que é um fluxo que nos dá uma ideia bastante interessante de como fazer o enfrentamento do trabalho infantil nos municípios. Eu coloquei o link aqui, tá, para que vocês possam também depois acessar. Qual que é a ideia aqui, gente? Quais são as portas de entrada para a identificação do trabalho infantil? Então, nós temos aqui estabelecidos, são 6 portas que a gente pode, assim, de imediato pensar que são portas que precisam ser integradas, articuladas, para que o enfrentamento ao trabalho infantil ele seja concretizado. Conselho Tutelar, os Conselhos de Direitos, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública, Segurança Pública, Guarda Municipal,
Polícia Militar, Civil e Rodoviária, sindicatos, organizações de trabalhadores, serviços de assistência social, saúde, educação. Então, todos esses serviços, gente, todos esses órgãos, eles são considerados portas de entrada para a identificação do trabalho infantil, tá? Então, a gente não pode partir do princípio que isso é uma atribuição restrita ao Conselho Tutelar. Não, jamais. Né? A gente tem que pensar numa ação articulada que envolvam todas as frentes possíveis no município para o diagnóstico, a identificação e o enfrentamento do trabalho infantil. Nesse sentido, nós temos, então, um fluxo de identificação do trabalho infantil. Esse fluxo, ele estabelece que a gente pode identificar o trabalho infantil através de uma demanda espontânea, ou seja, a família, a criança, o adolescente que se apresentam, são atendidos pelos órgãos, né, pela rede de serviços e relatam que estão em condição de trabalho infantil, né, vivenciam o trabalho infantil. Uma outra questão que se apresenta dentro desse fluxo de identificação do trabalho infantil também pode chegar através de denúncias ou do Disque 100, né, de ouvidorias nos municípios, ou de denúncias que chegam nas unidades de atendimento, como os CREAS, através do PAEF, dos CRAS, das escolas, como foi citado aqui também, né? A auditoria fiscal do trabalho, que nós temos delegacias regionais, né, de auditoria fiscal do trabalho, associações de moradores, movimentos sociais, que também podem ser parceiros para a identificação e compor esse fluxo de identificação do trabalho infantil, a sensibilização, que é preciso e necessário ser constante junto aos comerciantes, os ambulantes, as entidades beneficentes, as igrejas, a população em geral, né? E também que a gente precisa que essa sensibilização desse fluxo estabelecido no município, ela se dê pelos mais diversos canais de comunicação, seja pela internet, pelo rádio, pela TV, pelas matérias jornalísticas, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, né? Então, de que forma a gente pode construir alianças, firmar alianças, para que a gente se sinta em condições de enfrentar esse grave problema. Eu quero aqui trazer uma particularidade. Eu não sei se hoje a gente tem aqui, na semana passada nós tivemos algumas participações das alunas do curso de Serviço Social da UNILA. Hoje nós temos? Tem alguém aí de Foz do Iguaçu com a gente? Que eu quero trazer aqui um pouquinho da realidade. A Ana Raquel tá aí, né? Wesley, Ana Raquel, Marisol, legal, Márcia. Muito bom, gente. Então, eu quero pensar com vocês aqui um pouquinho da realidade de Foz do Iguaçu para a gente amadurecer em relação, né, a essas formas de estabelecer parcerias e esse fluxo de atendimento. Bom, Foz do Iguaçu tem uma particularidade, né? Que é uma região de tríplice fronteira. Então, nós temos aí várias questões que incidem diretamente sobre o enfrentamento ao trabalho infantil. Nós temos o aliciamento para o tráfico de drogas, de contrabando, de mercadorias. Nós temos a exploração sexual, que é considerada, né, uma das piores formas de trabalho infantil. Nós temos também crianças paraguaias que vêm para Foz do Iguaçu para o trabalho infantil, para vivenciar o trabalho infantil. Muitas dessas crianças, elas não estão acompanhadas dos seus responsáveis, né? Às vezes elas estão até acompanhadas de algum adulto, mas não é o adulto responsável por ela legalmente. Quer dizer, essa criança, ela está extremamente em risco. Essas crianças paraguaias que vêm até Foz do Iguaçu para serem exploradas, né, como na condição de trabalho infantil. Além disso, nós temos uma realidade que em 2014 o município ele teve que responder a um termo de ajustamento de conduta, né, em que o Ministério Público do Trabalho ele determinou um acordo bilateral. Né? Esse acordo bilateral ele passa então a definir que o Brasil e o Paraguai têm que unir forças para combater o trabalho infantil. Tamanho é o problema
que nós temos em relação às crianças paraguaias que estão em condição de trabalho infantil e trabalham, né, em Foz do Iguaçu. Esse termo de ajustamento de conduta, ele foi definido uma multa de até 20 mil por mês, caso o município ele não tomasse as providências cabíveis em relação a essa questão, né, considerada gravíssima. E aí foi preciso, então, que o PET ele fosse fortalecido no município de Foz do Iguaçu a partir de um reordenamento em que foram selecionados 1.032 municípios do Brasil, e Foz do Iguaçu foi um desses municípios selecionados para que houvesse ações mais propositivas do combate ao trabalho infantil. Tá? A situação, segundo o nosso último censo de 2010, a situação do Paraná era considerada terceira pior situação, né? O panorama de trabalho infantil, o Paraná se encontrava em terceiro lugar, segundo o nosso último censo, que infelizmente está bastante defasado, né? E naquele censo de 2010, Foz do Iguaçu era considerado o município com uma situação mais grave em relação ao trabalho infantil. Tá? Então, assim, a gente precisa acompanhar agora os resultados, né, conforme eles forem sendo publicados desse último censo, para a gente entender quanto que nós avançamos ou não em relação ao Paraná, a Foz do Iguaçu. Aí a gente precisa também pensar que, além de todos esses agravantes que a gente vê em relação ao trabalho infantil, nós tivemos também a pandemia que trouxe a evasão escolar. Né? Por isso, o pessoal da educação, né, os profissionais da educação, eles serão fundamentais para a gente fazer o diagnóstico, para a gente pensar como combater a evasão escolar, principalmente relacionada a crianças e adolescentes que evadiram da escola para trabalhar, né? Para trabalhar. Aqui, pessoal, eu sei que tá bem pequenininho, mas esse link que eu postei aqui para vocês é um link que dará acesso a esse material, tá bom? A esse material do fluxo. Então, não se preocupem se não ficar bem visível. Eu vou tentar até aumentar aqui um pouquinho, mas que depois vocês podem acessar pelo link que eu publiquei aí no chat. Aqui é um fluxo, né? Para a gente pensar assim, qual que é a abordagem que é feita a partir dessas portas de entrada que eu citei aqui anteriormente com vocês. Pensando toda a rede de atendimento, polícia civil, rodoviária, militar, defensorias públicas, delegacias regionais do trabalho, conselho tutelar, as unidades de atendimento na área da saúde, da educação, da assistência social. Então, aqui é uma ideia para a gente pensar um fluxo. Então, como que a gente primeiro pensa na abordagem social a essas crianças, adolescentes e suas famílias, a partir da conscientização e, principalmente, a gente pensa em alternativas para essas famílias. Porque se eu simplesmente apresentar para elas que a criança e esse adolescente, ele está proibido de exercer aquela situação de trabalho infantil, mas aquela família vivencia uma situação de insegurança alimentar, né, de pobreza extrema. Qual é a alternativa que eu vou apresentar para essa família, além da proibição? É aqui que entra o papel das políticas públicas. Né? Então, eu vou apresentar que existe uma legislação que proíbe, mas junto com essa legislação, qual é a proposta, qual é a alternativa que eu apresento para essa família? O ingresso em algum programa de transferência de renda? Né? Alguma atividade de acompanhamento a essa família, algum serviço de orientação, de geração de emprego dos pais, de oportunidade de oficinas, de contraturno para essas crianças. Então, como que a própria rede, o município, ele se organiza? Porque não basta, nós discutirmos aqui a mudança cultural, de entendimento do que seja, dos grandes agravamentos das situações de risco em que essas crianças elas ficam expostas, se eu não apresento alternativas para essa família. Porque se ela não tiver outra possibilidade, infelizmente, né, por uma violência institucional, uma negligência do Estado, essa condição ela tende a se reproduzir de geração a geração nessa família. Tá? Então, feita a abordagem,
a criação de parcerias com pessoas do local para aproximação da criança e do adolescente, para entender melhor como que é a dinâmica dessa família, né? Qual é a rede que ela conta de apoio. Fazer uma escuta qualificada, humanizada e resolutiva de construção de vínculos com a criança pelo tempo que for necessário. Não podemos pensar que o combate ao trabalho infantil ele será suficiente com ações pontuais, né, compensatórias. Não, a gente precisa de ações contínuas, de um acompanhamento sistemático. Informar obrigatoriamente a situação ao conselho tutelar. Então, toda situação, toda identificação de trabalho infantil precisa ser notificada junto ao conselho tutelar. Encaminhar essa criança, esse adolescente em situação de trabalho para o CREAS, para que o CREAS tenha condições de registrar essa situação, da identificação e fazer o acompanhamento com essa família. Aí nós temos aqui duas situações, uma de não adesão da criança e do adolescente e de adesão da criança e do adolescente. Aqui também são ideias, né, para a gente pensar como agir diante da adesão e da não adesão. Diante da não adesão, nós precisamos respeitar as decisões dos usuários, mas, contudo, essa decisão, nós vamos avaliar a urgência de providências considerando os riscos da situação dessa criança, desse adolescente, não é? A gente vai tentar uma reaproximação, um diálogo, manter a presença no território, informar o conselho tutelar, estabelecer as medidas protetivas que são cabíveis a essa situação, principalmente considerando os riscos, né, em que essa criança e esse adolescente estão expostos, a depender do tipo de trabalho que está sendo executado. A equipe do PET realiza o monitoramento dos casos e avaliação sistemática da efetividade do fluxo, aqui pensando já na equipe que faz o acompanhamento do próprio CREAS, né? E agora, para a gente pensar a adesão, se essa criança, esse adolescente aderiram, né? A abordagem que foi feita, o encaminhamento que foi feito ao CREAS para o acompanhamento deles e de seus familiares. A identificação de uma demanda urgente, o que é mais urgente em relação a essa demanda, elencar quais são as vulnerabilidades que estão presentes na condição em que aquela criança, aquele adolescente está em relação ao trabalho infantil, qual o tipo, quais são as características, a tentativa de vinculação familiar e inserção no PAEF, né, que é o Serviço de Atendimento Especializado para as Famílias e os indivíduos. Então, a gente precisa pensar como que a gente vai buscar estabelecer esse vínculo com a família, acionar o conselho tutelar para solicitar uma medida protetiva cabível, quando for o caso, e caso a criança ou adolescente tenha sido encaminhado a um serviço de acolhimento, a equipe da unidade desenvolve um plano individual de atendimento, tá? Que vai ser o plano que foi elaborado pela equipe, pensado justamente nas características, na realidade dessa criança ou desse adolescente com uma grave violação de direito, certo? Então, essa aqui é uma ideia, né, de um fluxo que a gente pode estabelecer no atendimento à criança e ao adolescente para pensar, né, o envolvimento de todos os atores aí da rede, né? Como que a gente se organiza diante da identificação do trabalho infantil. Dúvidas até aqui, pessoal? Alguém quer comentar algo? Deixa eu ver aqui o comentário. Professora, então, perante a lei, um jovem com menos de 13 anos não pode ajudar seu pai no trabalho rural, no contraturno, ou seja, no período em que não está em aula? No caso em questão, ambos moram na roça. Camila, muito boa a sua pergunta. Veja bem, quando a gente fala do trabalho infantil, pensando, né, na zona rural, nós temos atividades, como também na zona urbana, que são atividades de complemento ali, de complemento e até de formação dessa criança, desse adolescente. Eu até citei aqui semana passada. Vamos pensar no ambiente doméstico. Nada vai impedir da criança ela ser responsável por arrumar sua cama, lavar uma louça, secar uma louça, arrumar a mesa para o almoço, tirar a mesa do almoço. São atividades que apresentam para a criança e para o adolescente a importância dele participar da rotina doméstica, dos cuidados da casa,
né? E como ele compõe essa dinâmica de cuidado, a responsabilidade que ele também tem, né? Sendo um componente familiar. Quando a gente pensa na zona rural, algumas atividades elas são consideradas de risco para criança ou adolescente ou até insalubres. Se a gente pensar numa criança que fica exposta a horas expostas ao sol, né, exposta ao sol no momento do plantio, da colheita. Então, assim, é uma situação em que para um adulto já é bastante difícil ficar, né? Para uma criança ou um adolescente, aquilo ultrapassa todos os seus limites. Então, a gente precisa fazer a avaliação, uma análise de que atividade essa criança e adolescente está sendo exposta numa atividade rural. Tá? Essa situação, essa atividade, ela impõe risco? É uma atividade que impõe também dificuldades ao seu desenvolvimento físico, motor, cognitivo, ao desenvolvimento escolar. É uma atividade que cansa tanto a criança que ela não tem ânimo depois para ir para a escola, que cai o seu rendimento escolar. Tá? Então, tudo isso precisa ser considerado, certo? Então, assim, nós temos... eu vou até trabalhar no nosso próximo encontro com vocês. O índice é alto de acidentes envolvendo crianças e adolescentes, né? Acidentes que ocasionam mutilações, e aí isso ocorre muito, né? Em borracharias, em mecânicas, no trabalho rural também, crianças trabalhando na roça com facão, então acidentes, porque os equipamentos eles não foram planejados, elaborados, produzidos, fabricados para uma estatura de uma criança ou de um adolescente. Ele foi produzido, né, pensando numa estatura de um adulto. Atividades que requeram o uso de equipamentos que possam colocar em risco a criança ou adolescente, por exemplo, um adolescente dirigindo um trator. Semana que vem eu vou até trazer para vocês uma reportagem de um adolescente de um município aqui do Vale do Ivaí, em que o adolescente estava ajudando o pai na roça e ele tombou o trator caiu em cima dele e ele faleceu. Né? Então, assim, são várias situações que precisam da nossa atenção redobrada para que condições essa criança, esse adolescente está assumindo uma responsabilidade dentro da dinâmica familiar ou assumindo uma atividade que o expõe a riscos. Né? Então, assim, já caminhando para o nosso final de hoje, qual seria a rede de referência, né? Então, nossa rede de referência, ela precisa ser estabelecida... Obrigada, Camila, pela sua participação, tá? Ela precisa ser estabelecida pensando em programas de aprendizagem, na participação, parceria com o Conselho Tutelar, os serviços da Unidade Básica de Saúde, hospitais, clínicas, da assistência social, envolver também o Departamento de Cultura, Esporte e Lazer do município, as escolas, a Superintendência Regional do Trabalho, o Sistema de Justiça, outras políticas públicas que possam se somar a esse enfrentamento e as organizações da sociedade civil. Tá? Eu reafirmo, pessoal, o enfrentamento ao trabalho infantil não é tarefa exclusiva do Conselho Tutelar ou do CREAS, tá? Ou caso de polícia. Muito pelo contrário. Essa é uma tarefa de todos nós, conforme já estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, que a responsabilidade pela criança e do adolescente é da família, do Estado e da sociedade civil, certo? Não nos isentemos da nossa responsabilidade. Bom, para o nosso próximo encontro, a ideia é a gente pensar um pouquinho aqui a partir também dos dados do quanto o trabalho infantil ele tem atingido as crianças e prejudicado a sua formação educacional. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os dados do INEP, o quanto que isso pode ser enfrentado dentro das escolas. E aí eu vou entrar também na questão dos profissionais do Sistema Garantia de Direitos, na notificação. A gente vai conversar um pouquinho sobre a notificação, a ficha do SINAM, como que a gente implementa isso, como que os municípios precisam se organizar para a identificação e notificação dos acidentes de trabalho envolvendo crianças e adolescentes, tá?
Vou falar um pouquinho sobre a realidade do Paraná, os municípios que têm os maiores índices de trabalho infantil, né? Quais são as piores formas, as mais recorrentes de trabalho infantil no Brasil, qual o perfil econômico dessas famílias, quantas crianças e adolescentes no Paraná e no Brasil elas estão a depender do trabalho infantil, da área, da atividade. No Brasil, os estados que são os campeões, considerados assim, os campeões, né, no ranking de trabalho infantil. E vamos conversar um pouquinho também sobre a realidade do Paraná. O quanto que a gente tem no Paraná, nos municípios do Paraná, tá? Para a gente se apropriar dessa realidade e fazer um enfrentamento concreto, né? A gente precisa, eu reitero isso com vocês, a gente só enfrenta o problema que a gente conhece. Se a gente não conhecer esse problema, a gente não tem informações, dados suficientes para fazer esse enfrentamento. Tá joia? Deixa eu ver aqui a contribuição do Wesley. Como é a visão da rede de proteção à criança no caso do trabalho infantil, como atrizes e atores? Muitas vezes contracenando em cenas nocivas ao desenvolvimento, é muito pobre na comunidade acadêmica de materiais sobre esse assunto. Concordo com você, Wesley. Realmente a gente tem aí uma lacuna da discussão da exploração da mão de obra infantil em atividades artísticas, né? Eu vou depois até compartilhar com vocês uma live muito interessante que foi feita com uma estudiosa sobre os YouTubers Meetings, né? O quanto que está sendo bastante prejudicial à saúde e desenvolvimento das crianças, a ponto de nós chegarmos, né, a ter o Sistema S, não sei se vocês viram, que teve uma época, uns 2, 3 anos, um pouco antes da pandemia, o Sistema S, algumas unidades começaram a ofertar cursos para que crianças saberem como se tornarem YouTubers. Vejam só a que ponto nós chegamos, né? Então, assim, é algo que a gente precisa realmente colocar na mesa e debater. Só que se a gente reparar que a legislação ela começou a minimizar um pouco a participação de criança e adolescente. Tanto é que várias cenas de novela, você começa a perceber que não aparece mais o bebê mesmo, né? Aparece o ator segurando ali um boneco, mas não aparece o bebê. Se vocês repararem, até nas cenas finais de Pantanal, isso foi assim, bastante evidente, né? Não apareceram os bebês, porque já existe uma preocupação maior com relação ao uso das imagens das crianças e superexploração, né? Também das imagens das crianças na TV. A Márcia colocou aqui: estou no segundo semestre de serviço social, tenho 49 anos, é minha primeira graduação, está sendo muito bom para mim, pois tinha uma ideia errônea em relação à profissão. Também achava que era bom as crianças estarem trabalhando em vez de estarem nas ruas fazendo coisas erradas. Moro no litoral e é muito comum ver crianças vendendo água, sorvetes. Está desinjeçando meus pensamentos, gratidão pelo conhecimento. Poxa, Márcia, eu que agradeço, né, a sua participação aqui. Espero que o próximo encontro a gente tenha mais debate, que a gente possa amadurecer mais, se apropriar mais dessas informações e, principalmente, enfrentar esse problema que é o trabalho infantil. Não percam, pessoal, o nosso próximo encontro agora será no dia 29, tá? Então, dia 15 é feriado, que é a próxima terça-feira. E no dia 22 eu já tinha um compromisso agendado, então nosso último encontro será no dia 29. Por favor, estejam aqui, não percam, porque são muitos dados que eu quero conversar com vocês e apresentar para que vocês se sintam, né, cada vez mais preparados para debater sobre o trabalho infantil, para sensibilizar e multiplicar essa informação junto aos seus colegas de trabalho, familiares, rede de serviço. Tá joia? Muito, muito, muito obrigada. Uma boa terça-feira para vocês e a gente se reencontra no dia 29.